Hoje é terça-feira, 15 de dezembro de 2020. No nosso devocional de hoje, onde estamos desenvolvendo o tema resolução de conflitos, nós vamos iniciar uma outra etapa. Nós vamos procurar entender a raiz dos conflitos. Quando nós pensamos a respeito de conflitos, na maioria das vezes, nós somos tentados a considerar somente quem está certo e quem está errado, ou quem começou o conflito. Mas, biblicamente, as raízes são mais profundas. Nós temos que olhar para as questões mais fundamentais dos nossos desejos, o que queremos e por que queremos. A nossa maior fonte de prazer, eu devo perguntar, a nossa maior fonte de prazer está em amar a Deus e amar ao meu próximo? Tiago capítulo 4 faz a pergunta e responde. Eu vou ler aqui os versículos 1 a 10. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para os gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes ele dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Se o foco do nosso deleite, do nosso desejo, estiver em qualquer outra coisa que não seja Deus, o objeto em que estamos focando é provavelmente um ídolo. Se focarmos nosso deleite em objetos em si, enxergando a Deus somente com a nossa visão periférica, se é que nós estamos tendo esta visão, se é que nós o vemos, nosso foco está errado e transformamos o nosso desejo lícito em um desejo idólatra. Por outro lado, se com a nossa visão periférica pudermos ver e apreciar coisas secundárias nas quais nos deleitamos, mas mantivermos o nosso foco em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para aprazimento, conforme nos diz o apóstolo Paulo, ali em 1 Timóteo 6,17, e se nós pudermos usar esses objetos como meio de louvar o nosso Deus, o nosso Criador, então nós estaremos adorando a Deus em vez de estarmos adorando os nossos desejos idólatras em nossos corações. Irmãos, a nossa capacidade de discernir os nossos desejos, quando em meio a um conflito intenso, está dificultada. Reconhecer, contudo, os nossos desejos pecaminosos de nosso coração é um pré-requisito para levar
E aqui eu vou usar as palavras do apóstolo Paulo aos Coríntios, em 2 Coríntios 10:5, levar todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Jeremias 17:9 diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e não pode ser conhecido a parte da palavra de Deus, que é capaz de discernir seus pensamentos e motivações, conforme nos diz o autor de Hebreus, em Hebreus 4:12. A voz do coração, muitas vezes, é camuflada por nossos desejos lícitos. Em outras palavras, é difícil detectar o pensamento errado, porque os nossos desejos, os desejos que nós temos em nossos corações, guiam os nossos pensamentos. Muitas vezes, esses desejos parecem legítimos para nós, porque são desejos lícitos, que se tornam ilícitos somente quando nós ansiamos por eles de uma maneira excessiva, quando se torna uma concupiscência. Tiago, capítulo 1, versículos 12 a 16, nos diz assim: bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém, sendo tentado, diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. É um desafio, portanto, para nós, como filhos de Deus, de estarmos continuamente buscando viver segundo o padrão de Deus. E para isto, eu preciso, de fato, buscar, através das disciplinas espirituais, uma vida de intimidade com o Senhor. Precisamos treinar nossas mentes a pensar biblicamente. E isso vai exigir de mim, vai exigir de vocês, que nos dediquemos à leitura da palavra, nos dediquemos à oração, nos dediquemos a uma comunhão bíblica quando nos reunimos com os nossos irmãos, nos dediquemos à humildade como uma disciplina espiritual, nos dediquemos a uma vida simples, buscando de fato viver o padrão bíblico para nós como filhos de Deus. Eu desejo a todos vocês um excelente dia na presença do Senhor.